Amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, por favor. Lição para nós extrairmos dela. Verso 21, King James atualizado, é a versão que eu estou usando, que diz assim: ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Amém? Quantos querem desfrutar dessa afirmação de Cristo aqui? Você consegue enxergar essa cena? O próprio Cristo nos garantindo que nós, aqueles que vencerem, vão sentar junto com Ele, irmãos. Se isso não te move, não mexe com o seu corpo, porque todas as vezes que falo sobre a eternidade, eu sinto tremores na carne, porque eu sei que essa carne é finita, pecadores que somos, anseia por ver a Deus, aquele que nos criou, face a face. É isso que Cristo está nos afirmando aqui. Ao vencedor, eu, com letra maiúscula, é o próprio Cristo dizendo: lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém. Vamos falar um pouquinho das igrejas, ainda das igrejas da Ásia. Se Deus nos permitir, falaremos sobre Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No mês passado, no dia 19 do mês passado, nós falamos sobre Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Refrescando um pouquinho a nossa memória, Éfeso, uma igreja que amava a doutrina, mas que tinha perdido o amor. Esmirna, uma igreja perseguida, que vivia várias situações adversas, porém se manteve fiel a Deus. Pérgamo, uma igreja que se permitiu viver em meio ao liberalismo e se perdeu na caminhada, perdendo a sua identidade com Cristo. Lições que são extraordinárias, como eu disse aqui, se assemelham muito, se pararmos para ver a igreja em que vivemos da nossa era, ocorrem nos mesmos erros ou nos mesmos acertos. E é interessante que esses 3 primeiros capítulos de Apocalipse traz uma característica muito importante de todo o livro. Se você ler com um olhar de estudo, você vai perceber que antes de Cristo mostrar o seu julgamento para o mundo, que começa a partir do capítulo 4 de Apocalipse, ele chama a atenção da igreja dele. Esses 3 primeiros capítulos mostram a ação de Deus, primeiro para a sua igreja, e depois ele apresenta o seu julgamento para o mundo. E aí, hoje, a primeira igreja que a gente vai falar é Tiatira. E é interessante a gente destacar sobre essa igreja uma característica que me chamou a atenção dentre tantas. Esta carta direcionada a Tiatira é a mais extensa, é a que possui um conteúdo mais extenso de todas as 7. Tiatira era uma cidade que possuía um vasto centro comercial. Dentro de Tiatira existiam, como se sindicatos dos nossos dias, vários grêmios para cada frente comercial que existia naquela cidade. Tinha o grêmio da lã, tinha o grêmio da agricultura, tinha o grêmio da venda da púrpura. Tiatira era uma cidade muito comercial. Desses grêmios, ou o sindicato, como nós conhecemos hoje, eles não só tinham um papel econômico, mas também um papel religioso. Eles exerciam uma forte influência sobre todos que tinham e que faziam parte desse comércio que era muito vivo na cidade de Tiatira. O grande problema é que cada grêmio desse, pastor Cláudio Almiro, defendia uma entidade. Eles possuíam uma devoção a um determinado Deus daquela época. E as pessoas que ali viviam, que dependiam 100% do comércio para ter o seu ganha-pão, o seu sustento, especialmente os da igreja de Tiatira, enfrentavam um grande dilema. Todas as vezes que havia reunião, e aí eu
consigo imaginar um pouquinho o que eles passavam. E quando eu estava estudando sobre esta igreja e encontrei essa característica especial e vi vislumbrei essa reunião, e me lembrei do período em que eu atuava em um projeto aqui no Espírito Santo. E uma vez por ano, a categoria, né, os sindicalistas, paravam na frente da empresa para reivindicar o que eles entendiam ser de direito deles. Irmãos, eu não sei se vocês já presenciaram. Na verdade, vocês já devem ter presenciado quando você depende do transporte público, entre os meses de abril, maio, junho, e na região do terminal de Carapina fica tudo bloqueado, né? Eles fazem as suas arruaças querendo alguma coisa em troca. E eu me lembrei das vezes que eu tive que participar de reuniões desse tipo, das assembleias que eram feitas na frente da empresa, para que reivindicasse o que eles queriam. O poder de persuasão dessas pessoas, e eu estou dizendo do nosso momento, da nossa época, que se assemelha um pouco com os grêmios daquele momento da cidade de Tiatira, o poder é muito grande, irmãos. Eles conseguem mudar opiniões dos mais altos empresários, seja por poder de persuasão ou seja por pressão. E aí, se você não tiver firmado em uma convicção, você se deixa levar. Eu falo isso que o projeto em que eu estava, ele passou por 33 dias de greve. E aí, os representantes do sindicato não deixavam você ficar na porta da empresa, né? E por uma instrução do meu chefe, e aí vai uma opinião minha, eu não estava de acordo com aquele movimento, eu sou contra esse movimento de greve. E ele me deu uma sugestão, ele falou: Davi, então vamos fazer o seguinte, você vem no ônibus da empresa, a empresa não vai deixar você ficar aqui, vamos marcar em um determinado ponto, você e quem mais quiser vir trabalhar, a gente pega vocês lá. E assim era feito, durante 33 dias, eu ia no ônibus da empresa, descia em um determinado ponto, aguardava o carro particular da empresa me buscar e entrar por outra portaria para continuar meu trabalho. Mas o que me fez lembrar disso era a persuasão que era exercida e é exercida até hoje. Em especial com o povo de Tiatira não era diferente, irmãos. Uma cidade 100% comercial, onde a única fonte de renda, ou a principal, era o comércio. E não fazer parte desse grêmio significava derrota comercial. Porque você não teria o apoio, você não teria os benefícios, provavelmente você não iria desfrutar de negociações boas. Porém, contudo, no entanto, as reuniões que aconteciam destes grêmios eram regadas de libertinagem, quebras de princípios morais, tudo em nome dos deuses a quem eles professavam. William Barclay diz o seguinte sobre os crentes de Tiatira: o problema não era perseguição, mas sim o fato de que os membros faziam parte desses encontros sob a falsa desculpa de que estavam ali apenas para garantir o seu sustento. E aí vem Cristo com uma mensagem direcionada para essa igreja. Vamos ver o que ele está dizendo para a igreja de Tiatira. Olha o que diz, a partir do capítulo 2, verso 18 de Apocalipse. E ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato que toleras Jezabel. Eu disse aqui que o problema identificado dentro da igreja de Tiatira não era perseguição, mas sim o fato de que eles
se deixaram levar, escondidos supostamente sob uma falsa desculpa de que precisavam daqueles sindicatos. E aí vem Cristo dando uma palavra extraordinária, que é o começo do verso 19. Conheço as tuas obras. E aí me permita fazer mais um exercício com os irmãos aqui. Tem poucos, né? Mas se eu fizesse uma pergunta aqui agora para o pastor Valdeci. Pastor Valdeci, o senhor conhece a digníssima esposa, Manininha? Bastante. Pastor Claudio, conhece a sua esposa? Bastante. Pastor Samuel, conhece a sua esposa? Mais ou menos. Brincadeiras à parte, mas se fizéssemos esse exercício, a gente fala que conhece, mas às vezes não lembra a cor que o outro gosta. E é simples, é um exemplo esdrúxulo, eu tenho certeza disso. Antigamente dizíamos que quem nos conhecia era a nossa mãe, né? Mas de fato o único que nos conhece é Deus. E Ele não nos conhece dessa forma superficial, que às vezes que a gente considera ser o suficiente. Para a gente entender um pouquinho de como Cristo nos conhece, não tem como se esconder deste Deus. Abra comigo no livro de Salmos, por gentileza. Salmo 139. Se você acha que Deus não te conhece, eu quero te apresentar o que o salmista diz sobre este Deus que nos conhece. Salmo 139, a partir do verso 1, diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento, quando me levanto. Acompanhas o meu pensamento aonde quer que eu esteja. Discernes a minha caminhada e a minha pousada, e estar a par de todos os meus intentos. Portanto, a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por detrás, pela frente, pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde eu poderia fugir do teu espírito? Para onde eu poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também ali a tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite, constatarei que nem mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como o meu dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Irmãos, isso aqui o salmista está dizendo que cada detalhe, cada célula, cada parte do seu corpo, o Deus a quem você serve, Ele conhece, foi Ele que fez. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Deus te conhece, irmão. Deus sabe das suas limitações, sabe das suas incapacidades, das suas imperfeições. Ele te conhece muito melhor do que o seu cônjuge, do que o seu filho, do que o seu pai, do que a sua mãe. Ele te conhece. O que Deus está dizendo para a igreja de Tiatira é: não adianta vir com máscaras. Não adianta dizer que é, se você não, de fato não é. Porque eu esquadrinho os teus pensamentos, eu te conheço. Sabe o que nos falta, irmãos? O que faltou para Tiatira? É saber que Deus sabe quem nós somos. E sendo este Deus que nos conhece, a expectativa dele
é que nos apresentemos diante dele como de fato somos. Para Deus não tem meio termo, irmãos. Nós vamos ver aqui, se conseguirmos chegar, Deus vomita quem é mais ou menos, né? Ele sabe quem somos. E sabendo quem somos, ele esquadrinha as nossas intenções. É o salmista que diz, verso 23, sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações, vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. O Deus que amou a sua vida, Ele espera que você se apresente para Ele com sinceridade. A expectativa que Deus tem e a mensagem que Ele deixa para a igreja de Tiatira e que ecoa para nós nos dias de hoje é: Ele sabe as suas intenções. E sabedor das suas intenções, sabedor do seu momento, sabedor de quem você de fato é, a expectativa que Ele tem a teu respeito, ao meu respeito, é que nós o sirvamos, o adoremos com inteireza de coração. O problema é que a gente acha que consegue esconder as coisas de Deus, né? Tiatira estava dentro dessa verdade. E aí, a mensagem continua, e é um alerta para nós. Não sei se vocês se lembram, mas eu disse aqui no mês passado que eu acredito piamente que essas igrejas existiram e que essas mensagens foram direcionadas a um povo. Sendo assim, a mensagem que Deus declara sobre a igreja é que existem 3 tipos de pessoas na igreja. Verso 20. Aqueles que estavam tolerando o pecado. Veja, no entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela que se diz profetiza, porém com os seus ensinos ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados a ídolos. Ou seja, a igreja estava achando que Deus havia perdido o conceito de pecado. E Deus chama a atenção dizendo: ei, pecado continua sendo pecado. O fato de estarem envolvidos com outros grupos e quebrando princípios é pecado. É a palavra que Deus diz para Tiatira. O segundo grupo eram aqueles que estavam vivendo, os que toleravam e os que estavam vivendo no pecado. Versículo 21 e 22. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas não se arrependeu. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam de suas más ações. A palavra que Deus traz para a igreja e é dolorido. E aí a gente consegue entender por que a igreja, no contexto mundial, perdeu a sua essência, porque existem ainda aqueles que toleram e aqueles que vivem em pecado, como se Deus não enxergasse. Nós lemos aqui as declarações do salmista: Deus nos conhece. Aquilo que nós vamos pensar em falar, Ele já sabe. E a palavra dele é: arrependam-se. É isso que Deus está dizendo a Tiatira, e é isso que Ele nos convida diariamente. Voltem-se para Ele, volte-se para mim. Porque aqueles que se arrependem, é isso que Deus está dizendo. Olha o que Ele diz no verso 24. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher, e não aprenderam, como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo: não colocarei outra carga sobre vós. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não caiamos no ostracismo e na mesmice de achar que Deus não é justiça
e fogo consumidor. E que a misericórdia dele nos alcance diariamente, para que a gente possa se voltar para ele e falar: Deus, vê se há em mim algum caminho e muda o meu coração. Volta-me para o Senhor todos os dias, porque a promessa é essa. Aqueles que não se corromperam, não virá carga sobre esses. Essa é a lição, talvez a lição mais extraordinária dentro da igreja de Tiatira. E aí, o que acontece para aqueles que não vivem em pecado, para aqueles que não toleram pecado? Verso 26, ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aleluia. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Vale ou não vale a pena ser fiel, irmãos? A palavra que me marca, e é até difícil explicar, quem é a estrela da manhã? Senão o próprio Cristo. E ele declara que aquele que for fiel, eu lhe darei a estrela da manhã. Seremos como ele é. Os versos 26 a 28 é um vislumbre do que será a eternidade para o vencedor. A mensagem dita a Tiatira ecoa para nós hoje. A expectativa que Deus tem sobre nós é que, sabendo que Ele nos conhece, a gente sirva a Ele, abrindo os nossos corações e, de fato, sendo fiéis. Essa é a vontade e expectativa dEle. Chegamos na igreja de Sardes, que está dentro do capítulo 3. Uma característica dessa igreja, eu lembrei bastante de um passado não tão distante. E uma coisa, irmão, uma informação bem interessante. Depois, com o tempo, você leia. Faça uso de um estudo sobre as 7 cartas. Você vai encontrar, por exemplo, que todas as mensagens que Deus traz às igrejas têm muito a ver com o seu contexto social, geográfico. Algumas características e mensagens que Deus traz através de João têm muito a ver com a história da cidade, principalmente. E Sardes não é diferente. A cidade de Sardes, ela possui uma característica. Ela, no ano 7 a.C., foi considerada uma das cidades mais magníficas do mundo. Era uma característica dos moradores de Sardes a autoconfiança, né? Eles eram muito autoconfiantes, eles eram muito orgulhosos e arrogantes, porque eles batiam no peito de uma glória do passado, de quem a cidade era, de quem a cidade foi durante muitos anos. Sardes, ela carregava dentro da sua história uma marca muito interessante, que ela nunca tinha sido derrotada em um confronto direto. Ninguém que confrontou diretamente com Sardes saiu vitorioso. Sardes possuía um exército poderoso. Porém, assim como o povo, quando João escreve a carta para a igreja estava como a cidade. Era uma cidade rica, porém totalmente degenerada. Sua glória estava no passado. E seus habitantes agora entregues a uma vida de encantos, luxúria e prazer. Neste contexto, a igreja tornou-se como a cidade. Ao invés de influenciar, foi influenciada. E se tem uma coisa, irmão, que é perigoso, é a autoconfiança. No sentido de que eu sou invencível. Esquecer que somos dependentes de Deus. Que sem Ele nós não somos nada. E achar que o tempo de cristão me torna uma pessoa que não peca, ou que estou isento de falhar.
E aí a autoconfiança na caminhada cristã, quando exclui a autodependência de Deus, me faz achar, inclusive, que eu posso parar de fazer algumas coisas que eu já fiz no passado. Afinal, eu já orei muito, né, pastor Claudio Miro? Eu já evangelizei demais. Eu já fui em muito círculo de oração. Já participei de todos os cursos da escola dominical. Não preciso mais. Eu já sei. E aí, se tem uma característica marcante da igreja de Sardes, está ligado à sua história, é que no ano 539, ela foi derrotada. Sabe como, irmãos? Durante uma noite, seus soldados dormiram. E aí o rei Ciro entrou por uma brecha que existia no muro da cidade, por uma falha de se sentirem autossuficientes, e derrotou a cidade. Hernandes diz o seguinte: a igreja de Sardes não sofria mais com ataques externos, pois, quando uma igreja perde a sua vitalidade espiritual, ela já não vale a pena ser atacada. Sardes agora vivia de aparência. Olha o que diz o verso 3 do capítulo 1. E ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha Cristo de novo dizendo sobre conhecer. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato está morto. Se alerta e fortalece o que ainda resta, estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Hernandes vai dizer que essa igreja, a quem não conhecia, olhava de fora e achava que era uma igreja viva, era uma igreja que continha muitas pessoas, sempre cheia, mas uma igreja que não influenciou a cidade. Não foi uma igreja relevante. Não foi uma igreja que propagou o evangelho do Cristo ressuscitado. É por isso que a mensagem começa: conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato está morto. E guarde isso: a fama diante dos homens nem sempre é glória diante de Deus. Outro problema que encontramos em Sardes é declarado no verso 2. Cristo não achou as obras dela íntegras. Isso mostra, como uma música da Igreja Batista Lagoinha, pessoas que de fato são como sepulcros caiados, que vivem uma vida de aparência, que acreditam que participar não é estar envolvido, não é vivenciar, mas participar dos trabalhos da igreja é sinônimo de vida com Cristo. Quando, na verdade, o sinônimo de uma vida plena com Cristo é que possamos ser o que de fato fomos chamados lá na igreja primitiva: pequenos Cristos. E aí volto a uma mensagem que já foi falada aqui. Como somos conhecidos fora daqui? Qual é a imagem que o mundo tem ao nosso respeito? Estamos influenciando ou somos influenciados? As pessoas só sabem que você é cristão porque eles veem você em dias específicos pegando a Bíblia, entrando no carro, ou porque tem um adesivo no seu carro. Será que é essa a marca que tem sobre nós? A palavra para a igreja de Sardes é uma palavra dura. William Barclay, de novo, vai dizer que a igreja de Sardes era uma igreja com formalidades, mas uma igreja sem poder. Uma igreja com reputação, mas uma igreja sem realidade. Uma igreja de aparência externa, mas uma igreja sem integridade interna. Engraçado que a Bíblia toda, apesar de ter sido escrita em eras diferentes, ela se completa. Isaías também se deparou com um povo que estava exatamente como a igreja de Sardes. Isaías 29, verso
13. Eis que assim declara o Eterno: visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras e sem atitude, me honra somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que nós não sejamos conhecidos apenas pelo adesivo do nosso carro, ou apenas por uma marca de sermos identificados como crentes apenas porque estamos na igreja todos os domingos ou todas as sextas, que nós possamos ser relevantes, que não sejamos apenas servos ou crentes apenas de fachada. Por isso que eu disse que eu acredito piamente que as mensagens ditas às igrejas de Apocalipse precisam ser lidas, estudadas, mastigadas por nós, porque Cristo está às portas. E se nós, por algum acaso, durante a nossa caminhada, paramos ou nos perdemos durante a nossa autoconfiança cristã, de achar que já sabemos tudo, está nos dando a oportunidade, dia após dia, de nos voltarmos mais para perto dele, para podermos não fazer, ou se fizermos, mudar a rota, porque assim como em todas as igrejas, Sardes também possuía pessoas que não se corromperam. Contudo, tens em Sardes, e é duro isso aqui, algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aleluia. A palavra para nós, aqueles que sim forem fiéis. Você já foi apresentado por alguém, irmãos? Claro, né? Com certeza. Chega em algum lugar, né, pastor Claudio Miro? As pessoas falam o seu nome. Pastor Claudio Miro, Igreja Vida. Agora imagine o próprio Cristo. É o que está dizendo aqui, não é conjectura não, é ele mesmo que está dizendo. O vencedor andará com ele. Pastor, você está escrito aqui, eu imagino que Cristo vai pegar na mão de um por um e andar com ele na eternidade e dizer: Pai, isso é Claudio Miro. Anjos, esse é Valteci. É a Bíblia que está me garantindo isso, mas para quem? Aquele que vencer. Aquele que, como foi dito aqui no domingo, não desanimar, não parar no caminho, correr para o alvo, que é Cristo, que é a eternidade, e não correr sozinho, correr levando alguém com você. Para isso que tem que estar preparado. Ele está voltando, irmãos, ele está vindo. Filadélfia. Filadélfia junto com Esmirna foram as únicas duas que não foram chamadas a atenção, irmãos. Que possamos ser como Filadélfia. Era a igreja mais nova de todas as 7, em sua grande maioria formada por escravos, pessoas mais simples, pouca ou quase nenhuma influência política e social na cidade. Só possuem elogios para esta igreja que não se corrompeu, que não buscou ocupar posições sobre a suposta justificativa que estaria ali para se manter viva economicamente, ou vou procurar lugares aonde eu possa alcançar várias pessoas.
vou procurar estar perto de pessoas influentes. Deus nunca precisou disso, irmãos. Se você fizer uma conta básica, e se você adquirir as características que nós estamos falando e que tem sido falado para nós durante esses últimos dias, manter uma vida de integridade, manter uma vida de exposição de Cristo. Se você conseguir influenciar o seu vizinho do seu andar, que vai influenciar o marido ou a esposa, que vai influenciar os familiares, é contagiante o amor de Cristo. Quando nós conseguimos expor de fato quem Ele é contagiante. Olha o que Cristo diz para uma igreja sem influência na sociedade, sem pessoas que possuíam posições de destaque. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Olha uma verdade: tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Farei-os da sinagoga de Satanás. Quem eram estes? Os que perseguiam, os que tentavam fazer a igreja sucumbir, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo, porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Sabe o que eu aprendo? Vou até respirar fundo. Enquanto estivermos aqui, vamos sofrer. Enquanto estivermos aqui, vamos sofrer. Porém, aos que suportam o sofrimento com paciência, Cristo está dizendo: eu, igualmente, te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Parece que eu vejo Cristo olhando para a igreja, né? A nossa igreja, a igreja do século que estamos vivendo, a igreja mundial. Alguns querendo se envolver para tentar supostamente alcançar mais gente, se envolve aonde não é para se envolver, sucumbe aos prazeres, sobre a justificativa de querer fazer parte de pessoas influentes. Deus está olhando e falando: não é. Aguente o sofrimento, vai vir sofrimento, suporte mais um pouquinho, porque esse sofrimento não se compara com o que há de vir quando aqueles que forem fiéis não estiverem mais na terra. É Ele que está dizendo isso para a gente. E ao que vencer, Ele diz o seguinte: ei, eu estou chegando, versículo 11, eis que venho sem demora, conserva, guarda, protege, para que ninguém tome a sua coroa. E quem são estes? O mundo. Os da sinagoga de Satanás. Os que vieram e existem para perseguir a igreja. Perseguição contra a igreja, irmãos, é bíblico. Calúnia contra a igreja é bíblico. Vão tentar nos parar, é bíblico, mas guardemos o que Deus nos deu para que ninguém tome de nós, porque Ele está voltando e nós temos que esperar isso. Eu quero que você fique de pé. Uma outra oportunidade a gente fala sobre Laodiceia. O verso 21 que nós lemos, vou repeti-lo, que diz assim: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
algumas verdades. É só para aquele que vencer, irmãos. Não tem meio termo. Só para aquele que se mantiver até o fim fiel a Ele. Segunda verdade, é possível. Ele diz, assim como eu venci e me assentei com meu Pai, ao que vencer também se assentará comigo no meu trono. Se ouviu por aí que não é possível, agora está sendo mais uma vez reafirmado. É possível. E eu vou mais além. É desejo do Deus que nós servimos que todos vençam, que todos alcancem a eternidade. A salvação veio de graça para nós. Não éramos merecedores, irmãos. Não somos merecedores. Mas se olharmos para o nosso manual de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada, vamos encontrar refúgio, vamos encontrar descanso, mas também vamos encontrar cajado, também vamos encontrar direcionamento, também vamos encontrar palavras como foi dito para as igrejas que nós lemos. Mas para todas elas há um convite. Você sabe qual que é o convite para todas elas? E que é mais fascinante ainda? Nada é impositivo. Se Deus é tão bom que Ele não impõe nada. Para todas as cartas Ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando, irmãos, desde o dia que Ele te alcançou, Ele está falando. Desde o momento que você acorda, Ele está falando. Desde o momento que você abre a Bíblia, Ele está falando. Desde o momento que você coloca no seu coração estar numa escola dominical, estar no culto de sexta-feira, participar de uma célula, a vir no culto de domingo, Ele está falando, irmãos. Às vezes um pouco de forma mais incisiva, às vezes de forma mais branda. Ele não impõe nada. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe a sua vida, a nossa vida. Deus possa nos abrir os nossos ouvidos se porventura falhamos em algum momento. Pastor. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer que você é um vencedor? Todas as cartas são terminadas com esta expressão, né? Ao vencedor. Ao vencedor darei, ao vencedor farei. E nós somos vencedores em Cristo, né? Cristo já garantiu a vitória, Ele venceu. E a despeito das lutas e das dificuldades, temos em Cristo a força, o vigor, a coragem para continuar lutando e vencendo cada batalha. Essas cartas dessas igrejas, elas são uma verdade em todas as épocas e hoje elas são mais do que nunca uma verdade muito incrível, porque enfrentamos todas essas situações e contextos revelados pelas cartas, né? Desafios enormes, igrejas punjantes, mas igrejas mundanizadas, liberalizadas, igrejas quase que têm, como diz no texto, é o trono de Satanás, onde ele habita na cidade e afeta a igreja, paralisa, mingua a igreja. E nós somos mais do que vencedores para isso. Amém? Senhor, dá-nos esta graça de sermos vencedores, de continuarmos vencendo, de entendermos como foi ministrado ao nosso coração que as lutas sempre estarão,
sempre nos atacarão, sempre virão sobre nós. Mas a nós cabe, a nós compete, Senhor, vencermos todas as lutas e sentirmos a doce graça, a bendita presença, o consolo sobrenatural do Senhor no meio das lutas, das dificuldades, das dores. Não estamos sozinhos. O Senhor está conosco e nos faz vencedores. Faz isso de mim e do meu irmão, Senhor. Se há pessoas aqui enfrentando lutas, fadigas, situações que até impedem de respirar, Senhor, derrama graça sobre os teus servos, para que possam experimentar esse Senhor que se faz presente nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza, nos momentos de muita paz e nos momentos de tribulação. Este Senhor que vai conosco nos campos verdes e vai nos vales de sombra da morte e consegue nos pastorear, nos manter firmes, vencendo. Faz isso em mim e no meu irmão, Pai, com gratidão no coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Até domingo.